E aí, tudo certo por aí? Olha, se para muita gente a palavra moat, aquele fosso de castelo medieval, sabe, soa como algo saído de um filme de fantasia com cavaleiros e tudo mais, se prepara porque hoje a gente vai virar essa ideia de ponta cabeça de um jeito que vai mudar como se enxerga os investimentos. É isso mesmo, vamos revisitar o conceito, só que no nosso cenário, os cavalos são frotas de caminhões financiados, os castelos são holdings multibilionárias, aquelas empresas gigantes que controlam várias outras, e as lanças, bom, elas foram trocadas por contratos de fidelidade com letras bem miúdas. Bem menos romântico, mas infinitamente mais lucrativo. Pois é. No mercado financeiro, o verdadeiro fosso não tem água nem jacaré. Ele é construído com dependência institucional, com contratos quase eternos, monopólios naturais e, claro, uma dose cavalar de pragmatismo. E pode ter certeza, são esses fossos que protegem as empresas mais sólidas para quem pensa em construir uma carteira de investimentos para o futuro, sabe? Aquela que garante o sossego lá na frente. Ok, então agora que a gente já pegou a ideia da versão 2.0 dos fossos, bora esquecer um pouco aquela conversa de barreiras de entrada. Sabe aquele papo de quanto custa para um concorrente novo aparecer? É importante, claro, mas não é o ponto principal. A gente vai direto ao ponto, na jugular mesmo. Quais são as empresas das quais, mesmo que alguém queira muito, simplesmente não dá para escapar? E é aqui que está o grande pulo do gato. Uma barreira de entrada dificulta a vida de quem quer competir. Já um fosso dificulta a vida de quem quer sair. O foco muda do custo para começar o negócio para o custo, a dor de cabeça e a burocracia para o cliente simplesmente ir embora. E essa pequena virada de chave, gente, muda o jogo inteiro. Então, que tal um exercício de honestidade brutal agora sobre uma coisinha que a gente adora exaltar, a nossa tal liberdade de escolha? Pensa aí no dia a dia, na vida real. Pensa de verdade. Com toda essa liberdade que o mercado diz que a gente tem, será que temos mesmo? Vamos pensar juntos. Seu banco, aquele com quem existe uma relação de décadas que financiou o imóvel e sabe mais da vida financeira do que a própria pessoa. Tenta trocar para ver a festa. E a operadora de celular, então? Até existe portabilidade, mas a sua tá ok e sempre tem uma promoçãozinha que prende por mais um ano. Sua conta de luz. É um monopólio natural. O único jeito de mudar é mudando de cidade. E o seu seguro? Provavelmente do mesmo grupo financeiro do seu banco, que dá um descontinho aqui e uma vantagem ali. Deu para sacar o padrão, né? Não se trata só de fazer escolhas. A gente está cercado. E isso não é por acaso, não é projeto. Um projeto de construção de fossos muito bem executado. Quando alguém assina um financiamento de 30 anos, não é só um contrato. É praticamente um casamento, que é o divórcio, se prepara para multas, burocracia e, o pior de tudo, ter que construir um histórico de confiança do zero em outro lugar. O fosso, então, não é só de grana, ele é psicológico. A preguiça, o medo do desconhecido, tudo isso ajuda a manter as coisas exatamente como estão. Beleza, já entendemos que todo mundo tá meio preso nesse jogo. Então, bora olhar pelo lado bom da coisa, né? Quem são os mestres construtores desses fossos? É exatamente aqui que o investidor inteligente encontra verdadeiros tesouros. Setores como saneamento, energia e concessões são os arquitetos de fortalezas que fariam inveja a qualquer castelo medieval. Deixa eu detalhar um pouco mais. Pensa só. Saneamento e energia. Basicamente só tem uma opção de cano ou de fio chegando em casa. É o tal do monopólio natural. Telecom. A infraestrutura é caríssima, o que consolida o mercado em pouquíssimos gigantes. Bancos. Os 5 maiores do Brasil controlam quase todo o mercado, criando um ecossistema fechado de crédito e serviços. E concessões, como rodovias pedagiadas. Dá até para pegar um desvio, mas o custo e o tempo geralmente não compensam. A gente paga. É isso, ponto final. Dá até para tentar um protesto, cavar um poço e viver de água da chuva. Mas sério, né? Isso é coisa de série, não da vida real. Na prática, a gente abre a torneira e paga a conta. Simples assim. E aí nasce essa figura que é, assim, uma maravilha para o investidor. O cliente cativo. É aquela pessoa que reclama todo mês da fatura, mas paga religiosamente. Essa previsibilidade de receita é música para os ouvidos de quem investe. Essas empresas não são as estrelas do Instagram, elas não são sexys, mas elas pagam dividendos, que é aquela parte do lucro que a empresa distribui para os acionistas. E é com essa grana pingando todo mês que se constrói patrimônio de verdade. O que nos leva direto para a mentalidade do investidor.
Sabe, enquanto o mercado está naquela loucura atrás do próximo unicórnio, da próxima startup que vai dominar o mundo, quem é esperto de verdade está de olho nessas fortalezas, porque no longo prazo a previsibilidade ganha da adrenalina. A lógica é cristalina. Uma base de clientes estável gera uma receita previsível. Com dinheiro entrando todo santo mês, a empresa pode reinvestir para crescer e se fortalecer. E a tal da barreira de saída garante que esse ciclo virtuoso continue por anos, talvez décadas. O resultado disso tudo, lucros consistentes e dividendos que vão se acumulando com aquela teimosia de gota d'água furando pedra, sabe? Pois é, a pergunta de 1 milhão, né? Se o negócio parece tão óbvio, por que nem todo mundo faz isso? A resposta, no fundo, é bem simples. A gente se deixa levar pela sedução da novidade. O mercado financeiro é dominado por um culto ao crescimento explosivo, ao risco, à promessa da próxima grande revolução. É muito mais sexy, né, falar da nova tech do que de uma empresa de saneamento? Mas aqui a gente não cultua a emoção, a gente cultua o resultado, viu? Pensa bem, empresas com esses fossos gigantes, elas quase nunca são notícia. Elas não prometem disruptar absolutamente nada. O que elas oferecem é algo bem mais valioso: estabilidade e solidez. Então se prepara, que agora vem aquele conselho sincero, meio ácido, mas que todo mundo precisa ouvir. É simples assim. O conselho é: pule fora da obsessão pelas novidades e abrace os bons e velhos castelos com fossos bem cavados. Comece a procurar os castelos mais bem protegidos, com os fossos mais largos e profundos que conseguir encontrar. E a real é essa: investir nessas empresas pode não dar aquela adrenalina de uma montanha-russa, mas dá aquela tranquilidade de quem constrói uma fundação de pedra. E é essa tranquilidade que sustenta no longo prazo. No fim do dia, a verdadeira estratégia é apostar numa das forças mais poderosas que existem: a tal da inércia humana. A nossa tendência a deixar as coisas como estão. Quem investe com consciência não briga com os fossos. Reconhece, investe neles e constrói um patrimônio protegido não por dragões, mas por contratos, regulação e a boa e velha preguiça. Guarda bem essa frase. O segredo não é ficar procurando uma liberdade que na real não existe, mas sim entender como essas amarras funcionam para usar isso a favor do próprio bolso. A grande diferença está em saber reconhecer os fossos. E aí, o que acharam dessa análise? Deu para abrir a mente? Qual é o fosso mais poderoso que vocês conhecem? Deixa aqui nos comentários o que achou, eu adoro ler tudo. E claro, se curtiu, já se inscreve no canal para não perder as próximas. Um agradecimento mais que especial ao professor Júlio Facó pela curadoria impecável deste material e a parceria com o blog Dinheiro que Me Veja, da genial Roquei do Bi. Um beijo e até a próxima!